Convidados, né? Luiz, inclusive, já conseguiu vários brindes, né? Pizza e por aí se vai. Tem mesmo de coisa aí que vocês podem receber em casa, os que forem sorteados no dia. Pelo tanto de coisa que tem, acho que todo mundo vai receber alguma coisa, tá? Então, participe aí, porque sábado vai ser assim tremendo. E no domingo, passa o próximo aí, meu. Pronto, nós teremos no culto da família de domingo à noite, nós teremos a presença da irmã Débora Alcântara, lá da PIB Itajibá, aqui da Bahia. Ela estará também ministrando aos nossos corações, trazendo a palavra de Deus para nós no próximo domingo, às 18 horas. Então você é nosso convidado e você pode também convidar os seus amigos para assistir através das nossas redes sociais ou através da nossa sala. Na nossa salinha você precisa falar com a gente antecipadamente para a gente não barrar teu convidado, tá? Para evitar aquilo que aconteceu domingo, né? Tá bom. Esses dias também nós estamos em campanha de missões mundiais e o nosso pedido de oração esses dias é pelo Equador. O tema, minha garganta está falhando desde cedo, o tema da nossa campanha de missões mundiais é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos falar juntos aí, bonito? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A nossa divisa está baseada em Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Então é 5 e 6. Tá. Eu que fiz de cabeça aí, viu? A culpa não é de mim, não. A gente vai ficar devendo aí o versículo, porque o versículo não é esse, não. Tá? Eu não sei, ainda bem que Rose não está assistindo hoje, senão ela ia mandar um sapatada para mim aí, né? Oi? Não. Ok. Mas nós vamos passar o nosso clipe de missões, porque essa música vai ficar gravada em nossos corações aí, né? Durante essa quarentena toda, a gente está ouvindo a música de missões que nos conclama a espalhar a alegria do Senhor pela terra. Passa aí, meu. Você botou para compartilhar o som? Ah, não. É porque era Filipenses e eu botei Efésios. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Ok. Pronto. Ok, estamos de volta. Hoje, quinta-feira, nós temos a alegria de ser ministrados através da vida do pastor Williams, homem de Deus que está ali, na sua elegância. Alô, pastor Williams, graça e paz, boa noite. Fale aí para a gente lhe ouvir. Deixa eu ver se nós estamos lhe ouvindo. Espera aí. Fale aí. Não estamos ouvindo não, Williams. O pessoal tá sinalizando de cima. Agora. Você também? Pronto, agora pelo menos eu estou lhe ouvindo agora também. Legalzinho lá. Bem, boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Eu quero aproveitar esse início para falar um pouco sobre Eu fecho o meu microfone. para que ele ontem completou 14 dias que ele pegou o resultado positivo, né, para o Covid-19. Não teve mais sintomas nenhum, a menos febre que ele estava sentindo, né? E também, graças a Deus, meus pais também não tiveram nada, né? Meu pai, nem minha mãe não teve nada, apesar da idade, né? 74 anos que eles têm, eles não tiveram nada. Mas a gente precisa estar atento, estar orando por isso, né? E eu tenho pensado muito sobre isso. A minha oração em relação a todo esse tempo, a essa situação, tem sido pedindo ao Senhor misericórdia, né? Pedindo para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que de fato, qual é o propósito do Senhor em meio a toda essa situação. A gente fica muito tenso, né, com tudo isso, com as coisas que estão acontecendo, e a cada dia está se aproximando mais da gente, está aqui na cidade, e isso tem nos deixado realmente preocupados, né? E agora está vindo o que chamam de segunda onda, que é, na verdade, países que já estavam voltando à atividade normal, estão surgindo novos casos. Então, é motivo de fato, de estarmos orando, de pedir mesmo orientação do Senhor para este tempo. Eu lembro que começamos as nossas lives de forma muito tímida, o pastor Cleverson somente com violão, sozinho, e hoje nós estamos fazendo praticamente um jantar de casais através da live, né? O que vai acontecer próximo sábado. Então, isso já caminha para 2 meses. É bom porque a gente está começando a se adaptar, né? Se organizando dentro desse processo da live, mas nós não sabemos quanto tempo mais vai durar, né? Mas, enquanto isso, que nós possamos estar firmes no Senhor, não venhamos nos perder durante este tempo, que nós não venhamos nos afastar do Senhor. E uma coisa que a gente vai percebendo é que muitas pessoas estavam temerosas por causa do coronavírus, algumas estão temerosas também ainda e estão se voltando para o Senhor e elas estão preocupadas, será que é a volta do Senhor? Mas eu não sei quanto tempo vai durar, mas talvez esse tempo que venha durar, as pessoas venham relaxar, porque a gente vai começar a se acostumar, vai ter que conviver com o vírus, e isso leva as pessoas a voltar ao pecado, porque, na verdade, elas não estão se voltando para Deus através de Cristo, mas sim através do coronavírus, né? Então, que haja conversão, de fato, nas pessoas, que nós possamos também nos converter ao Senhor e ter o caminho
Jesus Cristo, né? E não como caminho o coronavírus, porque não vai, de fato, nos levar ao Senhor. Mas, enfim, nós estamos, eu acho que é na quinta semana, né, falando um pouco sobre finanças, e falando sobre finanças à luz da Bíblia, nos preocupando em trazer aquilo que a palavra está nos mostrando, para não nos perder, para que a gente não venha estar falando bobagens, né, dentro de um tempo onde as pessoas, as igrejas, muitas igrejas têm falado muito sobre recursos, sobre recurso financeiro, sobre dinheiro, e a proposta que tem sido levantada é de alcançar recursos, da igreja se enriquecer e levar as pessoas a entenderem que elas podem ficar ricas também. E na verdade, a Bíblia não está trazendo isso. Ela nos orienta como ser bons administradores. A consequência de ser bons administradores é a gente ser prósperos. E essa prosperidade não significa ter muito dinheiro ou ter muitos bens. A prosperidade ela vai nos garantir ter uma vida tranquila, viver uma vida sossegada, suprida nas nossas necessidades. O que não impede nós termos muitos recursos, ter muitos bens, né? Mas claro que o propósito para isso precisa existir segundo a palavra do Senhor. E hoje estou trazendo como tema honestidade em tempos difíceis. Semana passada nós falamos um pouco sobre dívida, claro que foi muito rápido, mas eu acredito que pôde acender no nosso coração a necessidade de estarmos atentos a respeito de dívida e aquilo que a palavra do Senhor fala sobre dívidas, né? Nós falamos um pouco sobre a mulher, né, que estava endividada, ou uma dívida que ela adquiriu, que ela passou a herdar por causa do seu marido, né? E tinha que entregar os seus filhos como pagamento. Nós falamos um pouco sobre esse processo das dívidas. E hoje eu quero falar um pouco sobre honestidade. E claro, eu vou atrelar a isso também fidelidade. São palavras diferentes, mas elas não têm como ser honesto e infiel. Não tem como ser fiel desonesto. Então, eu quero ler com vocês Lucas capítulo 16. Eu estou lendo na Bíblia King James. Talvez seja um pouquinho diferente. Não muito, mas vai dar para todo mundo entender. Lucas capítulo 16. Ele diz o seguinte: E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei, para que quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida, questionou outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe ordenou: Toma a tua conta e escreve 80. Versículo 8. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração.
Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Somente até aí, depois a gente lê os outros 2 versículos, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, possamos compreender esta palavra. Bem, nós precisamos contextualizar, né, essa parábola. Jesus ele traz essa parábola e ele apresenta essa parábola de uma forma muito apresenta a parte positiva desta parábola. Quando Jesus apresenta esta parábola, ele não está chamando atenção para a desonestidade daquele administrador, mas sim por causa da esperteza que ele teve diante daquela dificuldade. A engenhosidade que ele teve em pensar em uma estratégia de poder gerar relacionamentos para que depois que ele perdesse aquele cargo que ele tinha de destaque, ele não fosse desvalorizado pelas pessoas. Então Jesus ele vai trazendo, associando isso e apresentando para os seus discípulos, na verdade, na tentativa de mostrar para os seus discípulos a importância que tinha de utilizar dos artifícios que tinham para conquistar as pessoas, para aquelas pessoas poderem se aproximar de Deus. E Jesus vai apresentando a parábola neste sentido, com essa perspectiva daquilo, de como ele olhou para a situação, ele tirou uma lição e ele percebeu que ele podia trazer algo novo daquilo ali. Tanto que o patrão, né, o dono daqueles bens, ele elogia aquele administrador pela posição que ele toma, a forma como ele foi lidar com aquela situação. Agora, nós precisamos lembrar também de uma situação, aquele período era um tempo que os judeus eles cumpriam muito a lei. E a lei ela estabelecia que não poderia cobrar juros. Então a gente vai ler em Salmos, tem versículos que nos apresentam que nós podemos emprestar, mas não a juros. Então a ideia era que os judeus eles iriam vender, mas não iam cobrar juros. E eles muitas vezes vendiam a prazo, eles parcelavam aqueles produtos que eles estavam vendendo, que era o trigo, o azeite, o vinho, enfim, tudo aquilo que eles viessem a vender, eles acabavam aumentando o valor para não cobrar juros, mas ele aumentava o valor com a ideia de não perder dinheiro. Então, aí a gente já vê a estratégia que eles utilizavam. Então, quando aquele administrador diminui os valores, né, para um que devia 100, ele diminui para 50, um outro que estava devendo, e ele vai diminuindo, vai reduzindo o valor daquelas pessoas, e aquelas pessoas elas ficam contentes, talvez, com aquela situação e pagam um valor menor, provavelmente elas estavam pagando o valor justo pelo produto, porque havia aumentado o valor daquele produto na proposta de ganhar a longo prazo, né? Já que não era uma venda à vista, né? Ele tinha que vender e depois iria cobrar aqueles valores. Então, o seu senhor não foi, aquele patrão não teve prejuízo com, por ele ter reduzido aquela dívida. Mas o que eu preciso nesta noite chamar a atenção para esse momento, já que nós estamos falando sobre honestidade, essa proposta desta noite, falarmos sobre honestidade, mesmo que o texto vai caminhando para outro ponto, né, para a estratégia que aquele homem tem, eu queria chamar a atenção para essa parábola no sentido da desonestidade que aquele homem se comportou. Então, aquele homem tinha um cargo de confiança, ele era um administrador e ele cuidava dos recursos do seu patrão. E ali, dentro daquela situação, chega aos ouvidos do seu patrão de que ele estava administrando aquilo de forma incorreta, de forma desonesta. Então, com isso, o patrão ele falou assim, olha, então faz o seguinte,
faz as contas aí, presta conta do que você vendeu, e eu quero que você, prestando contas, você vai deixar esse cargo, né? Bem, daí a gente pode tirar alguns pontos, né? O texto ele vai nos mostrar no versículo 1 do capítulo 16, ele mostra que ele tem um comportamento de esbanjador, né? O texto fala que foi acusado de ser esbanjador, de estar esbanjando os bens do seu patrão. E eu queria gastar alguns minutos falando sobre isso, né? Poucos minutos sobre a questão de esbanjador. Algumas semanas atrás eu falei a respeito de nós cuidarmos também dos recursos dos outros, né? E esse texto ele mostra muito isso, porque quando nós estamos cuidando, somos administradores de uma outra, somos administradores e cuidamos dos bens de alguém, nós precisamos agir com fidelidade. Nós precisamos agir com honestidade. Deixa eu só tentar diferenciar honestidade e fidelidade. A honestidade ela tem a ver com decência, com moral, uma pessoa irrepreensível, né? A fidelidade ela tem a ver com a constância, né? Ou seja, a honestidade tem ligação com o honesto, em ser honesto, que é ser uma pessoa honrosa, ser uma pessoa digna. E a fidelidade é uma pessoa constante, constante com os compromissos. Ela mantém firme aquilo que foi estabelecido para ela. É uma pessoa leal, uma pessoa devota. Então, a gente começa a perceber que existe uma grande diferença entre fidelidade e honestidade. Mas você começa a perceber que não tem como desassociar essas duas palavras ou essas duas qualidades. Elas não têm como estarem distantes. Então, o indivíduo ele precisa ser fiel e, por consequência, ele vai ser honesto. Ele precisa ser honesto. Então, aquele administrador que estava agindo de forma desonesta, ele se tem um comportamento de esbanjador. Eu me lembro que eu comentei a respeito do indivíduo que ele trabalha na empresa e ele tem a oportunidade de estar com o carro da empresa. E a forma como ele conduz o carro da empresa e a forma como ele conduz o carro dele, ele age de forma diferente. Então, nos redutores de velocidade, ele não reduz a velocidade, ele passa de qualquer forma, podendo assim prejudicar os amortecedores, e consome um pouquinho mais, anda com o carro em alta, enfim, consome, não se preocupa muito com os gastos que vai ter com aquele veículo, com a manutenção que vai ter com aquele veículo. Ou até mesmo no próprio lugar onde trabalha, não ter o cuidado de economizar a questão da energia, de economizar os materiais que estão ali à sua disposição. Assim como a empresa, em outros lugares, talvez podemos contar a igreja, ou a casa de um amigo, ou alguma coisa que esteja sobre a nossa posse como administradores. Então, aquele homem ele esbanjava, ele gastava além da conta. Provavelmente ele tinha essa atitude por não ser algo dele, porque ele não tinha custo com aquilo. Então, a característica que ele manifesta aqui, que o texto nos mostra, é que ele não estava preocupado com os gastos que o seu patrão ia ter. Ele não estava preocupado. A gente começa a observar, hoje é impressionante como a questão da desonestidade, ela está tão impregnada, né? Nós estamos num tempo tão difícil, num tempo de tanta dificuldade, e a gente está encontrando tanta desonestidade, né? Estão tentando comprar aparelhos para este tempo, né? Aparelhos para tentar solucionar esse processo do Covid, e estão comprando aparelhos quebrados, com valores 10 vezes acima do valor normal, e a desonestidade de forma agressiva, né? E gritante. Não estão preocupados com as pessoas, com as consequências. Quem vai ser prejudicado com isso? A honestidade ela precisa ser algo além. Ela precisa estar
Às vezes a gente tem um comportamento de honestidade de forma por causa do momento, né? Diante das circunstâncias. Quando, quando estamos diante de uma situação de aperto. Por exemplo, nós temos uma lei que nos orienta a usar o cinto de segurança. Por que nós usamos hoje o cinto de segurança? Nós utilizamos o cinto de segurança por causa da honestidade ou utilizamos o cinto de segurança porque e vamos passar numa blitz, porque alguém pode nos parar. Então, essas coisas vão mostrando como nós estamos na nossa honestidade, como está o nosso comportamento diante das circunstâncias, diante de cada situação. Uma outra coisa que nós percebemos diante de todas essas coisas é o mau testemunho que ele vai dando. Porque o patrão ele chega para ele e fala assim: o que é isso que chega aos meus ouvidos? O que chega ao seu respeito? Então, o que nós fazemos, as nossas atitudes, a nossa prática hoje, ela vai testemunhar. E qual o testemunho que nós vamos estar dando? Como cristãos, nós precisamos estar atentos em relação a isso, né? A nossa honestidade, ela implica muito. Imagina nós agindo com desonestidade com as pessoas, e essa desonestidade, ao mesmo tempo, nós desejamos falar de Jesus. Como nós vamos falar de Jesus? Como nós vamos evangelizar as pessoas se agimos de forma desonesta? Agimos de forma desonesta, às vezes, quando nós vamos no mercado e tem a oportunidade de colocar um produto a mais. E percebe que aquele produto a mais passou e que a pessoa do caixa não percebeu. E aí aquele produto foi, e nós levamos aquele produto sem pagar. Como tem sido a nossa prática? Como tem sido a nossa atitude diante de todas as situações? Às vezes nós caímos em algumas situações, né? E a gente no trabalho, às vezes surge algumas questões. Eu me lembro de algumas situações que tem lá a assinatura de alguém e faltou a assinatura, né? Algum documento ou alguma coisa que precisa da assinatura de alguém. Bem, eu procuro ter um comportamento de forma honesta, né? Eu luto para ser honesto. Eu não vou dizer para os irmãos que eu sou honesto, mas eu luto para ser honesto. Então, diante de situações como essa, seja escondido ou seja em público, eu procuro ter um comportamento máximo honesto, né? Então, se tem algum documento lá que eu me lembro de uma pessoa, um colega que olhando para a assinatura e falou assim: não, essa assinatura dá para fazer, ela é fácil de fazer. E a minha resposta diante daquilo, ela pode ser fácil, ela pode ser difícil, mas essa assinatura eu não faço. Eu só vou fazer a minha assinatura. Ainda que aquilo venha trazer um prejuízo, ainda que aquilo ali venha me trazer uma consequência. Então, eu procuro ter um comportamento de honestidade. Isso me faz lembrar muito da história de Sócrates, né? Que é tido como o pai da ética. Ele, diante de uma situação, ele foi preso porque ele foi levado como... Ele estava sendo acusado como aquele que estava contaminando os jovens com os seus ensinos, com aquilo que ele estava trazendo. E ele foi considerado como uma pessoa que estava estava corrompendo os jovens. Ele, na prisão, alguns amigos foram visitar ele e falaram assim: olha, se você quiser, eu procuro os governantes, a gente paga alguns valores e aí você pode sair daqui e ficar livre. Ou até mesmo eu posso pagar aqui o carcereiro e a gente foge, você vai para algum outro lugar e fica escondido. E Sócrates tem uma atitude, ele falou assim: oh, não, se não for para sair daqui de forma correta, eu não quero sair. Então, mesmo que ele estava diante de uma situação de estar sendo acusado de forma injusta, mas ele não queria ter um comportamento contrário às leis. Mesmo sendo prejudicado, mesmo correndo o risco de ser condenado à morte, e assim foi condenado à morte, segundo o que
nos conta a filosofia, ele foi condenado, mas ele teve um comportamento de honestidade. Então, nós precisamos agir com honestidade. O que nós vamos fazer, ela vai gritar nos ouvidos das pessoas. No momento que as pessoas pararem para nos ouvir, ou quando nós desejarmos falar alguma coisa para alguém a respeito do Evangelho, elas vão parar para nos ouvir, porque nós agimos com honestidade. O outro ponto que nós percebemos dentro desse texto, no versículo 2 ainda, é a consequência que recai sobre aquele homem de perder o cargo dele. O texto não mostra que ele perde, pelo menos nesse texto que eu estou lendo, ele não mostra que ele perde o emprego, ele vai ficar completamente desempregado. Na verdade, vai conduzindo, mostrando para isso, porque ele vai perder o cargo de administrador, mas talvez o patrão fosse manter ele em um outro cargo. Mas a preocupação dele foi muito grande, a ponto de falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou perder este cargo? Ele se preocupa com a vaidade dele. Eu falei assim, poxa, eu sou administrador, eu estou em uma posição de cobrança, eu agora bato na porta de um e de outro e estou cobrando. O que eu vou fazer então? Será que eu vou agora sair cuidando de outras coisas, cavar buracos, eu vou cuidar de terrenos? Eu não tenho forças para fazer isso mais. Pedir esmola, eu tenho vergonha. Não é o meu perfil, eu não consigo fazer isso. É onde surge a ideia de oferecer para as pessoas que estavam devendo para o seu patrão, onde surge a proposta de diminuir o valor. Até nisso ele age de forma desonesta. Mesmo trazendo lucro para o seu patrão, ele tem comportamento porque a atitude dele não era porque ele queria ajudar o seu patrão, mas sim porque ele tem uma atitude egoísta. Eu preciso salvar, eu preciso me salvar, eu preciso resolver o meu problema. E com isso ele tem mais uma atitude desonesta. As consequências da desonestidade é muito grande. Pode trazer muitas consequências. Então nós precisamos hoje avaliar as nossas atitudes. Como nós devemos nos comportar? Hoje nós estamos num país onde a desonestidade é algo muito, muito, muito comum. Quem age de forma honesta, ela acaba sendo ridicularizado. Quando, mesmo olhando diante de tantos impostos, mas é o nosso papel como cidadão estar pagando esses impostos. Sonegá-los é uma atitude de desonestidade. Então, nós precisamos começar a agir com honestidade. E pode nos dar o direito, se essa seria a palavra, de podermos falar da política desonesta do nosso país. Se nós agirmos com honestidade, vai permitir que nós possamos ter um posicionamento contrário a tanta desonestidade, que às vezes tem saído pelos poros, de forma muito natural, como se fosse muito importante. Então, o nosso comportamento hoje precisa ser diferente diante de uma sociedade. Nós precisamos andar na contramão. Como cristãos, nós precisamos hoje testemunhar de um Cristo que é honesto. A palavra do Senhor fala que ele é a verdade. Ele age com verdade. Ao inverso disso, Satanás ele é tido como um pai da mentira. Ele é mentiroso, mente em todo o tempo. E ele é tido como o pai da mentira. Que nós possamos agir com a verdade, nossa palavra seja verdadeira. Mesmo que possamos ser prejudicados em algumas situações, mas que nós possamos falar a verdade, nós possamos agir com honestidade. Diante de tantas situações, de tantas loucuras, nosso comportamento possa ser diferente. Pastor Cleverson. Muito obrigado, Pastor Williams. Que a nossa vida, o nosso testemunho possa de fato mostrar quem é Cristo, né?
na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial, na nossa vida de negócios, né? Que em todos os momentos nós possamos testemunhar de Jesus. Essa, mais uma vez, foi uma palavra muito boa, que tem falado aos nossos corações, e certamente Deus falou com você também, e a nossa oração é que essa palavra ela possa encontrar lugar em seu coração e que o Espírito Santo continue a falar com você a respeito disso, que você possa, por onde você passar, no trabalho, na escola, principalmente dentro de casa, mostrar toda a sua fidelidade, toda a honestidade, todo o seu testemunho de cristão, né? E que isso sempre exalte o nome do Senhor. Vamos encerrar o nosso culto de hoje orando. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão gostoso aqui na tua presença, pelos louvores, pela leitura da palavra, pela exposição da palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem usado a vida do pastor Williams para abençoar as nossas vidas também. E nós te imploramos, Senhor, que tu estejas sendo com teu servo na sua casa, na sua família, trazendo a tua provisão, o teu cuidado, o teu prosperar sobre a vida do teu servo. A nós outros, Senhor, nós te imploramos, nos dá a noite em paz, um sono tranquilo, nos prepara para o dia de amanhã. Oramos também, Senhor, pelo encontro de casais no sábado, pelos cultos de domingo, a nossa EBD, o culto da família, que o Senhor possa, Pai, por tua misericórdia e por tua graça, continuar falando aos nossos corações, continuar ministrando as nossas vidas. E nós te rogamos, Senhor, por aqueles que estão precisando trabalhar nesses dias. Cuida, Senhor, do teu povo. Nós oramos pela cidade de Amargosa, que agora tem o Covid. Nós te imploramos, Senhor, por tua misericórdia sobre esta cidade, sobre os seus moradores, que sejamos todos, Senhor, guardados e protegidos por ti. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos porque tu és Senhor das nossas vidas, te agradecemos porque tu és Deus e não há outro além de ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo de manhã, 9 horas da madrugada, o professor Yuji estará ministrando a Escola Bíblica Dominical. E nós esperamos todos vocês. Sábado, os casais estão convidados, 19 horas, viu, gente? 7h30 não é 7. Então chegue 7 horas, todo mundo arrumado, bonito, né? Perfumado para sair bem no vídeo. Deus abençoe a todos. Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.